sejam bem-vindos. Hoje eu estava refletindo o que as pessoas não entendem, que a sabedoria ela não vem no acúmulo ou apenas no aspecto experiencial. As experiências, elas criam ali um campo, no seu espaço de interação de onde você está, para que o seu próprio corpo ele produza e traga sabedoria, produza e traga informações. Então, as experiências, elas geram um processo de estabilização para que o seu corpo, e o corpo que eu falo, é a consciência em geral, o seu coração, o seu cardíaco, o seu mental, as suas células, todo o seu corpo, ele tem uma inteligência própria que vai trazer as informações, que vai trazer sabedorias, percepções dentro daquilo que você precisa, dentro daquilo que você está exercitando. Então, isso não é a experiência que traz as informações, ela cria um espaço para que essas informações venham até você. Outra coisa também, os acúmulos de informações, a gente pode perceber que o acúmulo, né, de muitas informações, muito conhecimentos, eles podem tanto prejudicar quanto te impulsionar. Porque, mais uma vez, não é sobre eles, mas sobre o processamento do corpo. Se a pessoa utiliza e pega os conhecimentos, os livros, aquilo que ela aprende e absorve apenas como peso, ou seja, como formato de identificação, ou até mesmo para ter alguma coisa na sua, ali no seu repertório mental, intelectual, cria um campo, cria uma estrutura de proteção, cria uma estrutura de, como eu posso dizer, de múltiplos conteúdos, de múltiplas cargas, e essas cargas a pessoa não desenvolve, ela não utiliza para se desenvolver, mas ela se utiliza como identificação. E no outro caso, que seria utilizar essas informações, esses conhecimentos, para adentrar em múltiplos planos, porque cada conhecimento são portais. Cada conhecimento abre um arquivo dentro do seu campo acástico, que pode ser também dentro do... Você pode usar outras terminologias quânticas, e você adentra nesse campo infinito dessas informações. Mas como você vai entrar num campo de infinitas informações se você não tem um certo tipo de ressonância? É aí que a gente faz a virada de chave. Muitas vezes você não tem, mas um fractal seu tem ressonância com esses conhecimentos. É aí que a gente começa a entrar no processo assimétrico entre você e um fractal seu. Porque um fractal, ele pode ser reconhecido, ele pode ser integrado de múltiplas formas. Cada fractal, geralmente, ele possui um padrão arquetípico. Fractal, gente, que eu falo, pode ser o fractal de uma vida passada, pode ser fractal de uma vida paralela, pode ser fractal de uma estrutura de consciência que esteja coexistindo em algum outro plano, ou que coexistiu dentro da linha linear em um tempo anterior, ou até mesmo no sentido do futuro também. Porque aquilo que você já se impulsiona, já tem o eu do futuro seu que já tem esse tipo de conhecimento integrado, esse tipo de vivência integrada. Então isso também depende muito de qual ponto a gente está trazendo essa percepção. Então o conhecimento, quando ele é aberto dentro como um portal de princípio, ou seja, eu não absorvo o que se apresenta, as ideias das pessoas, vem até a mim como verdade. A gente precisa utilizar os conhecimentos como filtro de internalização. Você internaliza aquilo e aquilo entra no repertório de processamento. O que seria isso? Os seus corpos sutis, eles vão começar a processar esses estímulos, essas informações, não como identificação. Porque no momento em que a gente pega um conhecimento e a gente está apegado
a gente já se identifica logo de cara, a gente já bloqueia processamento. Porque o seu corpo físico, o seu corpo mental, o corpo emocional, ele já vai estar satisfeito com aquilo. Ele já vai estar criando um certo tipo de conforto para aquilo que está sendo absorvido. E, geralmente a alma ela não está buscando, a nossa consciência, se adaptar em verdade. Ela não está buscando nem entrar em conflito com verdades. Entende que o movimento anímico, ela não está em busca de se identificar com verdade, ela está em busca de se descobrir, de saber quem ela é no meio disso tudo. Ela quer conhecimentos que tragam sentido, mas não sentido utópicos ou ilusórios, ou que satisfaz e lhe dá segurança. É um sentido que lhe dê um campo de frequenciamento, porque conhecimento, ele dá essa possibilidade de a gente produzir frequências diferentes no nosso campo. Frequências, percepções, a vida simbólica que a gente vive é uma vida cheia de frequências que se abrem em nossa volta. A gente não precisa entrar lugares específicos para ter determinados tipos de sentimentos, de frequências. Os sentimentos, o conhecimento que a gente produz da gente mesmo, ela cria a nossa própria possibilidade da gente entrar no nosso ritmo, da gente ter o nosso próprio pensamento. Então, a sua consciência, os seus corpos, eles ficam soltos, eles ficam mais livres, eles ficam mais leves, porque você está produzindo conhecimentos próprios. Então, quando uma pessoa ela já está ali, ela fica na superfície do conhecimento, só absorvendo essas informações, esses conhecimentos, eles não conseguem penetrar os corpos sutis. Eles não conseguem penetrar as camadas mais internas. Então não há um certo tipo de processamento. É por isso que a maioria das pessoas elas vivem identificadas com muitas crenças, com muitas informações, com muitos modelos. E aí que está o perigo, porque essas crenças, né, essas formas de enxergar o mundo, de viver, elas têm uma força muito grande dentro do campo do inconsciente coletivo que deixa as pessoas alienantes. Ou seja, você não vai estar produzindo o seu próprio pensar, você não vai estar produzindo sua própria abordagem de vida. E qual é a sua abordagem de vida diante daquilo que te faz bem? Então tudo está interligado. O conhecimento, as coisas os grupos que a gente se conecta, as vertentes de coisas voltado às ciências, elas não estão lá para que você fique apegado, que você tenha, sabe, mas para a sua construção da sua realidade, da sua construção do seu campo. É uma forma diferenciada de construir a si mesmo. É uma forma diferenciada de se perceber. Agora, voltando da questão do fractal, então, quando esse fractal, quando a gente absorve os conhecimentos, e geralmente não nos identificamos, mas deixamos aquilo ecoar dentro da gente, deixamos aquela. É tipo uma música a gente não quer entender, né, de certa forma, o que ela quer falar. As pessoas querem sentir, elas querem deixar aquilo ecoar, que elas querem deixar entrar, se dissolver a música. E é um pouco disso, é um pouco daquilo que a gente vê no mundo, daquilo como a gente se comporta. Não há uma verdade, não há um jeito, não há um lado, não há uma perspectiva. As religiões, elas não trazem verdade, elas são relativas a algo, tudo é relativo. Então, quando a gente absorve os conhecimentos, as informações, há um fractal seu, você pode acessar. Lembra que eu falei dos corpos sutis? Os corpos sutis, ele entram num processo de processamento desses conhecimentos, dessas informações. E como os corpos sutis, eles estão mais próximos do campo acástico, onde contém todas as informações do universo,
a gente pode utilizar outros termos também, como campo quânticos. Os seus corpos sutis, eles pegam essas informações fragmentadas desse conhecimento, você processa dentro dos seus corpos mais densos até os sutis, e os sutis eles vão pegar as informações dentro do campo acástico. E vai ter um entrelaçamento entre esses dois campos de energias, de informações, de conhecimento. Então, eles vão se entrelaçar. Vai haver um processo ali de entrelaçamento. E você vai processar essas informações de acordo com a sua consciência, de acordo com aquilo que ela vai servir para você. E aí que vem os fractais. Porque os fractais, geralmente, eles tiveram suas experiências, eles tiveram ali múltiplas vivências com diferentes tipos de arquétipos de informações, de culturas diferentes, de modos diferentes. Então, essas culturas, esses modelos, essas outras civilizações, eles tinham um tipo de conhecimento. Todo conhecimento que a gente se depara são conhecimentos que vieram de algum lugar. Só que geralmente alguns são mais fragmentados, alguns são mais deturpados, são mais dogmatizados. Então, quando a gente absorve esse campo, essas informações, não se identificando, ele entra em relação com o campo acástico e puxa um fractal nosso. Por que puxa? Por causa do campo de ressonância. Você começa a internalizar esse conhecimento. E um fractal seu que já carrega esse tipo de sabedoria, ele começa a ser puxado para o seu campo, porque você e ele são um. Ele apenas está separado da sua realidade, da sua percepção. Mas você e eles estão se manifestando para o mesmo princípio, que é o princípio da sua alma. Então, eles são fragmentos da sua alma. Então, esse fractal, por ressonância, ele é puxado até você e ele começa a acoplar em você. É aí que vem muitas vezes até mesmo os arquétipos. Muitos desses fractais, eles têm um modelo arquetípico de vida, da forma como eles se comportam, da forma como eles enxergam o mundo. Então você começa a incorporar essas informações e começa a haver um processo alquímico entre você e um fractal seu. Então vocês vão se tornando um e a sua consciência vai expandindo. A sua alma vai ganhando gama, vai ganhando densidade e o mais importante, a sua alma vai ganhando qualidade de vida, qualidade de percepção, qualidade de consciência, porque você vai estar dando vida e se desprendendo do eco, né, alienante do coletivo, porque você começa a produzir a si mesmo através dos corpos sutis, através desses fractais. Então, vem outros tipos de informação e você se conecta com outro fractal. Você se conecta com outras camadas de informações, entra no campo acástico, você puxa um fractal. Esse fractal, ele já tem sabedoria, porque ele já viveu, ele já tem percepções. Isso é muito interessante, porque a gente sai da percepção de que a gente apenas interage nessa realidade. Na verdade, a gente está interagindo em múltiplas realidades ao mesmo tempo. Então, de fato, quando você estiver vivendo, quando você estiver se conectando com uma outra pessoa, você vai começar a perceber outros campos sutis da realidade. E isso é muito enriquecedor porque isso nutre a sua alma. Isso nutre o seu campo de relação. Você sai ali das relações projetais, que geralmente são as mais superficiais, porque as relações de projeções elas geralmente se estendem porque a gente não tem essas camadas sendo experienciadas, sendo exercitadas. A projeção sempre vem quando a gente está fragmentado. Quando a gente está mais dentro do campo sutil de percebimento, quando a gente se relaciona, a gente percebe a vida. Então a gente interage em outras camadas da realidade. Muita gente vai dizer que isso é fugir do presente, mas na verdade não. É o contrário.
Porque um dos motivos da gente não conseguir sustentar a nossa presença, a nossa consciência, é que porque a gente está fragmentado. Então a nossa mente ela está em vários lugares, mas quando a gente começa a se abrir, né, a ter já essas partes nossas integradas, a gente começa a sustentar a presença, porque a presença ela também vem do sutil ao denso. Sem o sutil a gente não consegue sustentar a presença, porque há um certo tipo de insuficiência com a vida. Aquilo nunca vai ser o suficiente, porque todas as realidades elas estão interconectadas, elas estão te nutrindo de múltiplas formas quando você está aberta a ela. A mesma coisa é uma flor. Quando você olha para uma flor, se você apenas ver uma flor dentro de uma perspectiva mental, aquela flor não vai ser nada para você. Ela vai ser sem graça, ela vai ser uma flor que não faz sentido. Então, mas quando você abre o campo ali, você está presente, você acessa a realidade sutil daquela flor. Então você entra nas camadas simbólicas. Você pode entrar em vários campos da onde aquela flor pode te levar. Você começa a ter e a exercitar múltiplas experiências sutis que muitas vezes não precisa de esforço. É um contato, é uma interação, é uma percepção. E isso muda tudo. Isso muda tudo. Isso é a existência, um nível mais amplo da realidade. Então, quando muitas vezes uma pessoa me falou, né? Tá, mas você não se acha muito jovem para achar que sabe tanta coisa? Não é que eu sou jovem. A minha alma, eu posso ser jovem, mas a minha alma é tão velha que eu me sinto velho, entende? Porque as pessoas elas entendem conhecimento como campo de acúmulos, um campo de experiências apenas. Elas não entendem que tudo já está em nós. E que quando a gente busca a nossa sabedoria, o nosso conhecimento interno, a gente começa a fazer saltos quânticos, porque a realidade não é linear. Você não precisa buscar conhecimento dentro. Eu vou fazer isso, depois isso, aí eu vou me tornar isso. Isso é a mente. Isso é uma parte sua que cria estruturas de percepções da realidade que te faz ter uma noção de tempo. Mas isso não é a sua sabedoria, não é o seu campo de conhecimento. Então, tendo esse percebimento, é aí que acontecem os saltos quânticos. Então, um salto quântico, você pode integrar 1000 informações, 1000 percepções, sabedoria, em um estalar de dedo, muitas vezes em um mês, dependendo ali do processo que você está lá. Porque conhecimento não é para ser acumulado, conhecimento é para ser percebido. Aonde esse conhecimento quer te levar? Então, quando vocês lerem livro, ou quando vocês estiverem prestando atenção em uma palestra, ou até mesmo na vida, assim, em lugares que a gente faz, tudo há conhecimento, tudo há informação. E os seus corpos sutis, eles vão produzir o seu próprio conhecimento, eles vão produzir a sua própria sabedoria. E se você estiver aberto, essa alma expande. E aí vem os seus arquétipos, vem os seus fractais com os seus arquétipos. E eles começam a acoplar dentro de você e você começa a ter essas experiências. Às vezes você tem um arquétipo mais do sábio, mais do aventureiro, mais do herói. E todos esses arquétipos, esses fractais, porque o fractal é aquele que vivenciou a personalidade em si, né? Um, um aspecto da personalidade da sua alma que teve experiência e que agrupou em algum certo tipo de arquétipo para poder vivenciar ali na sua época. Então, você começa a trazer e a ter suas próprias percepções porque você vai gerando o seu próprio conhecimento. E no meu ponto de vista, eu acho que esse é o objetivo. A gente gerar o nosso próprio campo de conhecimento, a gente gerar o nosso próprio campo de percepção, porque a gente precisa se organizar por dentro. O conhecimento, aquilo que a gente é, não é para que a gente fique identificado. A identificação é uma fuga, mas para que a gente
cria organização, percepção, intimidade com a gente mesmo. E esses conhecimentos, eles vão te aproximando da sua alma. Porque apesar da gente ser coletivo, cada um é único. E cada um vai contribuir com o coletivo quando se unificar. A gente se unifica se percebendo, se compreendendo, se desprendendo, entendendo que a gente coexiste em outros campos muito mais amplos. Entende? Então a gente pode contribuir com a realidade de uma forma mais original. Porque aquilo que vem do campo acástico é as informações originárias. Não só do campo acástico, mas do seu campo monádico, do seu eu superior. São informações originárias. O que são informações originárias? São emanações de padrões frequenciais original. Então, isso começa a modular a sua vida também, porque você está emanando percepções de padrões original. Você está começando a emanar padrões de vida, movimento original, porque está tudo conectado. Então, você começa a substituir o fragmento pela totalidade. Porque dentro de cada aspecto de informação que vem, ele contém um modelo de totalidade. Então, o seu próprio campo, ele vai se organizando e tendo essa referência de totalidade. E é aí que muda tudo. O seu campo se torna sutil, você começa a produzir mais de si, e aí começa a acontecer os seus saltos quânticos. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostou, curtem, se inscrevam, comentem. E até a próxima.